Bom dia, galera do segundo ano turismo. Estou aqui para falar o que é Renascimento. O Renascimento foi o período da história da Europa, marcado por transformações em muitas áreas da vida humana, que assinalam o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, aproximadamente entre os fins do século XIII e meados do século XVII. Mas é muito mais fácil dizer o que o Renascimento significa como símbolo do que defini-lo. Foi um movimento das capacidades do homem, um novo despertar da consciência de si próprio e do universo. Um movimento que se alastrou pela Europa Ocidental e que, pode-se dizer, durou mais de 2 séculos. Enfim, a Itália foi totalmente devastada pelo Renascimento. As suas artes, a cultura, a religião, foi um grande movimento. O Trecento é a primeira fase do Renascimento italiano e equivale ao nosso século XIV. Um dos grandes centros de arte e arquitetura renascentista neste período foi a cidade de Florença. O Quatrocento é a segunda fase do Renascimento italiano e equivale ao nosso século XV. A Alta Renascença, cronologicamente, engloba os anos finais do Quatrocento e as primeiras décadas do Cinquecento, sendo delimitada aproximadamente pelas obras de maturidade de Leonardo da Vinci e o saque de Roma, em 1527. Foi a fase de culminação do Renascimento, que se dissipou, mal foi atingida. Mas seu reconhecimento é tão importante porque ali se cristalizavam ideais que caracterizavam todo o movimento renascentista, o humanismo. O Cinquecento. Na fase final do Renascimento, o Cinquecento, o movimento ganhou grandes proporções, dominando várias regiões do continente europeu. Em Portugal, podemos destacar a literatura de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, e Luís de Camões, Os Lusíadas. A contribuição maior da pintura do Renascimento foi a sua nova maneira de representar a natureza, através do domínio da técnica da pintura em 3D, que é capaz de criar uma ilusão de espaço em uma superfície plana. Essa nova maneira de pintar afastou a pintura do Renascimento da pintura do tipo medieval, que era sem profundidade e sem proporções. A linguagem de pintura foi tão bem sucedida que permanece válida até os dias de hoje, mesmo sendo de uma outra forma. Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a lei que o organiza, de qualquer ponto em que se coloque. As principais características são as ordens arquitetônicas, os arcos em volta perfeita, a simplicidade na construção, a escultura e a pintura se desprendem da arquitetura e passam a ser autônomas, e as construções, palácios, igrejas, vilas e fortalezas. A italianização da Europa começa com o crescente movimento de artistas, humanistas e professores entre as cidades ao norte dos Alpes e a Península Itálica, e com a grande circulação de textos impressos e obras de artes através de reproduções em gravura. O classicismo iniciou em meados do século XV, uma etapa de difusão por todo o continente, mas foram Francisco I e Carlos V que logo reconheceram o potencial da Renascença italiana para promover suas imagens através de formas clássicas. Os agentes decisivos para a divulgação intensiva da arte italiana, além dos Alpes. A italianização na Europa influenciou em muito na música, na arquitetura e na literatura. Na música, o gênero dela
era sacro, destinando de seus modelos italianos, e ela era mais conhecida como Canzone Spirituale. Na arquitetura foram deixados monumentos ímpares como o Castelo de Chambord, entre outros. Na literatura se destacam formas específicas e as criações baseadas no latim e no grego. Legado. No campo das artes visuais, foram desenvolvidos recursos que possibilitaram um salto imenso em relação à Idade Média, em termos de capacidade de representação do espaço, da natureza e do corpo humano, ressuscitando técnicas que haviam sido perdidas desde a antiguidade e criando outras, inéditas, a partir dali. Bom dia, galera do primeiro ano de turismo. Segundo ano turismo. Ah, meu Deus! Nada, não, sei eu. Vai lá, pega uma cartolina pra Miriam. Eu posso escrever. A câmera digital bem aqui no meio da... Mano, eu não tô do Bom Jardim não, viu? A gente tem que falar do Renascimento no Bom Jardim, mano. Bota isso no making off, bota. Por que a gente tem que falar do Renascimento aqui no Bom Jardim, Josi? Brincadeira, né? Bota isso no making off. A Ana é normal. Quem merece? Bom dia! Nós estamos aqui mais uma vez para falar do Renascimento. Mas eu venho estudando de última hora, viu, Josi? Essa é a boa aluna. Boa. Droga, Maria Luísa! Precisava falar isso pra ela? Precisava. Ela sabe que não é só a matéria dela, que a gente tem muito mais coisas pra estudar, então, né, desculpa aí. Os alunos profissionais. Ou se são. Aquela paradinha, né? Todo mundo vai boladinha. Muito doente aqui, com febre, dor nos olhos. Vai boladinha, pessoal, quando vê a galerinha gritando. Boa tarde, eu acho. É o que, Tamires? Nada, descansa. Ai, que saco. Ninguém fala que é pra casa. Eu falo. Todo mundo doente. E a Juju não chega. Essa, Josi, vou repetir mais uma vez. Essa é a prova de que... Deve pegar o copo. Que nem aqueles bebês fazem. Essa é a prova de que só nós quatro... A Maria Luísa gravando o vídeo, eu sei que ela está aí atrás. Ela tá com vergonha. Ela tá com vergonha. Pronto. Veja a mão da Maria Luísa. Oh, my God. E essa é a prova de que só nós aparecemos até 10 para as 3 da tarde. Desde No dia de domingo, Detalhe. do dia 17 de abril de 2011. Droga. E a Juju ainda tá pra aparecer ainda. E o resto nem veio. Então o que nós vamos fazer pra gravar seu vídeo? Como É o que todo nós mundo veremos. odeia o Cris vai que o ônibus dela atrasou. Eu adoro câmeras. É o que nós veremos. Dá em nada. Fim. Boa tarde, galera do segundo ano turismo. Vou falar um pouco sobre o que é Renascimento. Tá parado, olha pra mim. Escolta. Olha pra mim. Eu falei, não olha pra mim. Por que eu vi? Olha pra mim. Tem. Olha. Corta. Bota, Breno. Eu vou tacar essa chinela em ti. Levanta o papel. Faça Assim não. Seja apenas sorridente. Eu falei sorridente. Não, tu vai estar falando coisa engraçada, porque tu deu empurrando. Teus mate aí, Ju! Lá com lá. Agora meus olhos estão cheios de lágrimas, vai. Nossa, que trágico, Juju. Juju, minha filha. Nossa. Bota no make-off, por favor. Põe no make-off. A organização na Europa influenciou e muito nos movimentos musicais. Errou. Make-off, vai. Presta atenção. Vai. Os movimentos, não sei o que, nos movimentos. A organização na Europa influenciou e muito na música, arquitetura e literatura na Europa. Deixa eu gravar de novo. Porque já ficou italianização na Europa. Aí eu vou, não sei o que, você marquei na Europa. Sim, eu já sei que é na Europa. Não precisa falar que já fui na Europa. Tá bom, vai. A organização na Europa influenciou nos movimentos musicais, na arquitetura e na literatura. Meu Deus do céu, tá difícil, né? Olha no cima. O que, Breno? A organização na Europa influenciou e muito na música, na arquitetura e na literatura. Na música, um gênero distinto foi os modelos italianos conhecidos como Canzone Spirituale.
Na arquitetura foram deixados monumentos ímpares, como o Castelo de Chambord, entre outros. Na literatura Oh, meu Deus! Eu vou